E aqui estão as notas da nossa mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje, ela é um parênteses dentro da série. Por quê? Porque a nossa série Na Mesa com Jesus, que nós estamos falando, é uma série sobre o diálogo de Jesus ali no cenáculo, né, na Páscoa, 24 horas, menos de 24 horas antes dele ir para a cruz, né, e com os discípulos. Só que o que acontece? Na última semana, nós falamos sobre, o Renatinho falou sobre o Espírito Santo, porque Jesus vai trazendo, né, o papel do Espírito Santo, o que o Espírito Santo ia fazer na igreja a partir do momento que ele ascendesse para que o Espírito descesse. Então, nós vimos essa oportunidade, né, que o meu papel aqui é instruir a igreja, é capacitar a igreja, para que ela possa viver para o Senhor. Então, já que nós falamos da pessoa do Espírito, vamos falar também dos dons do Espírito. Então, o texto, então, de João 13 até 17, ele não vai tratar especificamente sobre isso, mas nós vimos aqui uma oportunidade para que, mais uma vez, a gente possa instruir a igreja a respeito dos dons espirituais, da importância disso na dinâmica da igreja. Eu vou usar 2 textos, mas eu quero que você ore por mim, porque falar de dom é treta. Falar de dom espiritual é treta por quê? Porque dons dividem igrejas. Como assim, João? Que dons dividem igrejas? Tanto na interpretação em relação a como os dons atuam hoje e podem ser usados, dentro do culto, fora do culto, na vida dos outros, e aí vem os excessos e tudo mais, quanto também ao mau uso dos dons. Isso divide a igreja, isso racha a igreja. Ao longo da história da igreja isso aconteceu várias vezes, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas também nós temos que instruir as pessoas a respeito disso, né? E eu acho muito interessante, aqui na Luzeiro, que a gente tem pessoas que vêm de uma tradição que entende que muitos dons cessaram, e estão tranquilos aqui, como outras que vêm aí de excessos neopentecostais, que aí a gente vê os dons sendo colocados de uma forma não bíblica, que eu me incluo nela. Então, é muito importante falarmos sobre isso, mas então, às vezes se você vai não concordar com tudo, não tem problema, mas é importante que a gente tenha um caminho aqui, e não é a minha opinião, não é a sua opinião, é a Bíblia. E como que a gente aplica isso na nossa vida, tá? E é interessante que no começo da minha caminhada cristã, eu sempre quis servir muito. Então, me converti, gente, eu falei, gente, eis-me aqui. Você quer que eu canto, eu canto. Você quer que eu toque, eu aprendo. Você quer que eu passe o slide lá atrás, eu passo. Você quer que eu cuide das crianças, eu cuido. Você quer que eu lavo o templo, eu lavo. Você quer que eu ajude o pastor e viro o ajudante do pastor, eu ajudo. Eu sempre fui muito assim. Falei, cara, eu estou aqui para tudo. E isso foi muito interessante, porque eu servi de várias formas. Eu e a Bela também, né? A Bela já tinha mais experiência, porque ela é crente desde nova. Mas a gente participou de uma igreja no início dela, como essa, e a gente fez muita coisa nessa igreja, tivemos essa oportunidade, foi uma escola para a gente, de Deus, para a gente estar aqui hoje. Mas foi assim que eu fui me conhecendo em Deus. Esse que é o ponto. A partir do momento que você começa a se exercitar no serviço de Deus, você começa a conhecer os seus dons e os seus talentos. Não tem como você saber que você vai ser um bom atleta se você não começar a praticar algum tipo de esporte. Você, por exemplo, a gente estava no retiro agora, eu dei aula de defesa pessoal, alguns passos iniciais do jiu-jitsu, e eu tenho um sobrinho que ele treina tênis, assim, é a vida dele aquilo, para tentar ser profissional. É impressionante como que ele levava jeito para o negócio. Um monte de gente que faz jiu-jitsu há 1 ano, 2 anos, não consegue exercer com tanta precisão os golpes como ele exerceu ali com uma demonstração. Então, a gente vê ali uma aptidão dele. Ou algo também que ele foi desenvolvendo por ter um conhecimento corporal muito grande, pelo tanto que ele treina e pratica isso. Então, o importante, gente, é que quando nós descobrimos os nossos dons espirituais, é como se você estivesse se encontrando em Deus. Como se você estivesse encontrando um propósito transcendente em você no ordinário da vida cristã. No ordinário da nossa vida. É um fluir de Deus em você que não existe nada nesse mundo que vai te satisfazer mais, a não ser a própria presença de Deus, porque nós podemos cair no ativismo. Mas, em primeiro lugar, nós temos que conhecer a nossa identidade em Deus, e normalmente você vai ver nos textos bíblicos, ele vai trabalhar essa identidade em Deus, para depois falar assim, cara, mas não para na identidade, isso precisa virar uma ação, precisa virar alguma coisa. E hoje, então, a gente vai falar sobre quais são os dons, né, ou qual que é o seu dom, não necessariamente dom por dom, porque eu precisaria de um bate-papo grande com vocês, mas para que eles servem, né, como que você identifica, o que é um dom espiritual e como que você usa isso.
E eu queria começar ali na igreja de Corinto, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai falar sobre dons, e é onde está a maior parte da treta, é o 12 e o 14 de 1 Coríntios, os outros textos são mais tranquilos. Mas ele fala assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que ele está falando é que nós podemos ser ignorantes a respeito disso. O que ele está falando é que, se você conhece um pouquinho do contexto da igreja de Corinto, se você não conhece, eu vou te contar agora, ela era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, e principalmente esses de sinais e maravilhas, oração em línguas, cura, sabe, essa revelação, ela tinha muito disso. E aí ele fala assim: cara, vocês fluem muito nos dons, mas vocês fazem isso com um mau uso, vocês estão com o coração errado a respeito disso, vocês são ignorantes a respeito dos dons espirituais. Vocês são imaturos, por mais que vocês tenham vários dons. A gente vê aí, né, o herege do momento da internet, que é o profeta Mirim. Coitado daquele menino. Né? Tem que orar pela vida dele e não ficar criticando, porque está sendo bombardeado aí por... A gente está julgando a profecia, não deveria estar julgando o profeta, né, coitado? Mas é complicado a situação do menino. E é um menino, né? Não deveria estar fazendo o que está fazendo. Mas é o mau uso do dom. Então, ali em Corinto, eles não estavam usando o dom, eles estavam abusando dos dons. E hoje em dia nós temos muitas pessoas e muitas igrejas que abusam dos dons espirituais. E o primeiro sinal que eu queria que você olhasse no seu coração e talvez tentasse olhar nas outras pessoas é que o orgulho em relação aos dons espirituais significa, ou é igual à imaturidade espiritual. Olha o tanto que eu sou bom porque eu ensino a Bíblia desse jeito. Olha o tanto que eu sou bom porque eu falo e tantas pessoas ficam me ouvindo. Olha o tanto que eu sou bom porque eu orei e tal pessoa foi curada. Olha o tanto que eu sou bom porque eu falo em línguas. Olha o tanto que eu sou bom porque eu consigo pregar para as pessoas e elas aceitam Jesus. Então, eu sou bom. Isso é orgulho, isso não tem nada a ver com os dons espirituais. Por quê? E aqui é um ponto importante para que a gente saiba. Dom espiritual não mede maturidade espiritual. O que mede maturidade espiritual, de acordo com a palavra de Deus, são 2 pontos, somente 2 pontos. A gente fala isso 500 vezes, se você já sabe, que você aprenda para ensinar para os outros, que é seu papel também. O primeiro deles, fruto do Espírito. Algo interno, ser mais parecido com Jesus, longanimidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, amor. Quanto mais disso você tem em você, mais maduro espiritualmente você é. E aí você vai falar assim: poxa, isso vai e volta. Por isso você tem que ficar agarradinho com Jesus essa vida toda. E o segundo ponto, fruto. Jesus falou assim: você conhece a árvore pelo fruto. Como que uma árvore ruim vai dar fruto bom e como que uma árvore boa vai dar fruto ruim? Então, você quer saber se a pessoa tem maturidade espiritual também? Além do fruto do Espírito, que é extremamente importante, e você só conhece isso perto dela, ou não é verdade? O segundo ponto é qual fruto que essa pessoa deixa? Como é que ela é vista no trabalho? Como é que ela é vista com os vizinhos? Como é que ela é vista na igreja dela? Ela deixa divisão, ela deixa racha, ela cria confusão. Todo lugar que essa pessoa passa gera confusão, mas ela nunca é o problema. Ela só é um serial problemático. O único ponto em comum dos problemas é essa pessoa, porque onde ela passa tem problema. Ela sabe muito da Bíblia, ela tem dons maravilhosos, mas ela espalha. Jesus falou assim: aqueles que estão comigo, eles ajuntam e não espalham. Então a gente tem que tomar cuidado, porque maturidade espiritual é fruto do Espírito e dar frutos. Aí você consegue ver se a pessoa tem maturidade. Ok, então o que é um dom espiritual? 1 Coríntios 12, 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos. A palavra dons espirituais, tem vezes que ela parece pessoas espirituais, ali no grego a gente vai colocando dons espirituais, mas às vezes está falando dos espirituais, ele vem assim. Mas a principal palavra que é usada para isso é carisma. E carisma, ela começa com caris. Caris significa graça. Graça, ela significa uma ação de Deus independente do merecimento do homem. Você não faz nada para receber. Graça é graça. Igual a salvação é graça. Então, carisma é uma graça de Deus que te capacita para fazer a obra de Deus. É algo que Deus te dá. É um presente de Deus. A gente chama, às vezes, de uma palavra mais bonita, graças espirituais. Se tivesse numa igreja mais, assim, formal, né? Porque eu sou muito informal.
Então, a graça, ou o dom do Espírito, procede da graça de Deus. Nenhum homem tem competência de distribuir dons espirituais. Então, toma cuidado com quem sai distribuindo dom por aí e passando dons para os outros, porque se é uma coisa que foi dada por Deus, como é que você dá para os outros? É ou não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto, porque dons espirituais é graça canalizada em ação, graça palpável, graça visível, graça tangível. E uma outra coisa que é importante é que o dom espiritual é uma habilidade dada pelo Espírito Santo de Deus para expressarmos nossa fé efetivamente, de duas formas, em palavras e ações, tá? Para o fortalecimento da fé de outra pessoa. É interessante que nós temos 5 textos que falam basicamente, assim, mais diretamente sobre dons espirituais na Bíblia. E um deles, eu vou citar isso mais no final, eu quero deixar você curioso para você ficar prestando atenção em mim. Então, o primeiro deles que eu queria te falar é 1 Pedro 4, 10 e 11. Ele faz um resumão ali, mas esse resumão de Pedro é muito interessante por causa das palavras e ações. O Pedro vai falar assim, olha, se você tem o dom de pregar, de falar, use a sua palavra com a palavra de Deus, ou através da palavra de Deus. Agora, se você tem o bom dom de ajudar, de ter ações, de praticar algo, faça isso para a glória de Deus. Então, a gente pode, vamos falar assim, tem várias formas de você enxergar os dons e dividir, e todas elas são maravilhosas e complementares. Mas a primeira visão que eu quero que você tenha é que nós podemos dividir os dons em dons da palavra e dons de ação, tá? Dons de ajuda, de auxílio, de acolhimento. Então, Pedro, ele resume isso muito bem, mas o ponto final ali de 1 Pedro 4, 10 e 11 é: tudo deve acontecer para que a glória de Deus seja visto, para que Jesus seja manifestado, para que Jesus seja engrandecido, para que Jesus seja exaltado. E quem que não pode ser exaltado nessa história? Os homens. Ok? Em primeiro lugar está Jesus. Verso 5, existem diferentes tipos de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. E aqui serviço, essa palavra também pode ser trabalhada como ministério, essa palavra é diaconia, de onde vem essa divisão histórica da igreja entre pastores e diáconos, dons da palavra e dom de serviço. Está vendo como é que as coisas vão se encaixando? Essa palavra diaconia, ela é usada também para falar de ministérios. Então, serviço, ministério, ou ministério significa servir. E o que ele está falando é que tem um monte de tipo de ministério, tem um monte de forma de atuação da graça de Deus por meio dos homens. Tem várias formas que Deus usa para expressar o favor dEle, a graça dEle, mas todos eles têm a mesma essência, é o Espírito de Deus, é a vida de Deus, e todos eles têm o mesmo fim, é a glória de Deus, é o reino de Deus, é a sua justiça. E um ponto importante que até eu tive uma maior clareza essa semana estudando isso, é que dons e ministério podem não ser a mesma coisa. Olha que interessante isso. Você pode ser um excelente conselheiro e não ser um pastor. Você pode ser um excelente professor para ensinar em escola dominical, ensinar sobre a Bíblia de uma forma mais assim, né, de ensino mesmo, e não ser um pastor. Você pode ser ótimo para ensinar e não ser um bom líder de pequeno grupo. Então, os dons, eles podem ser setorizados. Por exemplo, você pode ser ótimo para pregar para quem não conhece o Senhor. Um evangelista. Você pode ser ótimo para mostrar que Jesus é Deus para pessoas que nunca tiveram seus olhos abertos para quem Jesus é, para novos convertidos. Agora, quando você vai falar para os crentes ficam assim, não. Agora, você pode ser ótimo para pregar para crianças e péssimo para adolescente. É o mesmo dom, se expressando de uma forma distinta. Você pode ser ótimo para falar com os adolescentes, mas não ser bom para falar com casais. Então, você tem um dom e diferentes ministérios. Então, o ministério como o setor, como aquilo se organiza, mais o dom setorizado. E além disso, os dons, além de serem setorizados, ou o ministério por ser mais setorizado, e o dom se expressar de várias formas, você tem potências diferentes. Tem gente que tem um dom maior que o outro. Tem gente que é ótimo para falar em círculos, mas não consegue falar igual eu estou falando aqui para 100 pessoas. Tem gente que é ótimo para falar para 100 pessoas, mas no círculo não vai tão bem. E isso tudo é para a glória de Deus. Por quê? Porque essas potências distintas e essa combinação de dons única que Deus vai colocando no homem
ela é para que nós possamos alcançar pessoas diferentes e necessidades distintas. Então, os dons, gente, eles não são medalhas, eles são ferramentas. Não é para falar assim, olha só que bom que eu sou, prego para 100 pessoas. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento da graça de Deus, para que Deus seja glorificado, para que Jesus seja gerado nas pessoas. Não é um troféu, sabe, não é uma performance, que você vai se aplaudir e falar, uau, olha como que eu sou bom. O dom, ele é um meio e não um fim. É isso que eu estou querendo te falar. E não é um fim, o fim não é você, o fim é Deus. Tá? Continuando. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus, que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. É interessante que essa palavra trabalha e essa palavra opera, elas têm a mesma raiz. Uma é energema e a outra é energel. Elas vêm de uma raiz que elas carregam uma noção de poder, de energia em ação. Então, o dom espiritual, ele é o poder de Deus fluindo por meio de nós. Olha que coisa maravilhosa. O dom espiritual, ele é Deus operando por meio da sua igreja, é Deus transbordando vida e poder dele na comunidade e nas pessoas que não são cristãs, nas pessoas de fora. E por isso que ele fala que ele trabalha de maneiras diferentes, que é o mesmo Deus que opera em todos nós, mas cada um é concedido a manifestação do Espírito Santo de Deus. E o que ele está falando, gente, é que muitas vezes o acolhimento, a misericórdia de lidar com pessoas que são excluídas, sabe, essas coisas ordinárias que a gente acha que não são dons espirituais, mas que está tudo escrito na Bíblia, liderança, governo, contribuição, exortação, coisas que às vezes a gente acha que não são espirituais, como pregar a palavra, como orar em línguas, como às vezes orar e alguém ser curado. Ele está falando assim, isso é uma manifestação visível, tangível do poder de Deus. Maravilhoso. Então, o dom é algo que você faz, não é algo que você é. Você não é os seus dons, você tem os dons que Deus te deu. Você é filho, meu irmão. Você é amado pelo Senhor, você é salvo, você é resgatado por Deus, e por isso Ele te dá esses dons. E é interessante porque é um lugar meio cinzento, mas talentos e dons não são necessariamente a mesma coisa. Porque os talentos, eles vão atuar, o que a gente fala na esfera ou na ordem da criação de Deus, do sustento da criação de Deus. O que é um talento? Talento é você conseguir dar manutenção no meio ambiente. Talento é a pessoa que consegue fazer engenharia. Talento é a medicina. Talento são coisas que a gente vai desenvolvendo e que não necessariamente glorificam a Deus. E claro que tem um quê de Deus, porque Deus é um Deus criador, é um Deus que cuida. Mas talento, ele é natural, e a diferença do talento é porque o talento não necessariamente ele traz o reino de Deus e a sua justiça para aquelas pessoas. O talento, ele não necessariamente ele traz a vida de Deus. Agora, os dons espirituais, eles são diferentes, eles trazem a vida de Deus, eles revelam Jesus, eles revelam a sua glória, e todos nós temos dons espirituais. Por quê? Porque da mesma forma que você nasceu com talentos, então, na hora que você nasce, você já tem seus talentos mesmo. Eles precisam de aflorar. Né? Mas eu olho meus filhos lá pequenininho, né? Desde pequenininho, eu já vejo os talentos distintos deles. Eu já vejo para que lado que eles podem ir. Já está instalado, o software está instalado. Falta agora botar ele para rodar. Quando você nasce de novo, Deus instala em você dons espirituais. É a mesma coisa. Isso não quer dizer que os talentos não podem ser usados como os dons, porque normalmente eles são. Mas um talento usado como dom, ele vai glorificar a Deus, ele vai mostrar Jesus para as pessoas, ele vai trazer o reino de Deus e a sua justiça. Então, assim, os dons e os talentos, eles estão lá, mas pode ser que eles vão se manifestar tardiamente ou que não se manifestem. E minha pregação hoje é para que eles se manifestem. Eu estou falando isso aqui para que eles possam se manifestar. Então, o que faz um dom espiritual um dom espiritual? A bênção de Jesus. A manifestação da glória do reino de Deus e da sua justiça. Isso pode ser feito de várias formas.
E é interessante porque todo dom precisa ser desenvolvido. Todo bom dom precisa ser aprimorado. Né? A gente tem que estar, poxa, eu estou pregando, toda semana eu preciso ficar pensando como que eu posso pregar melhor. E pregar é falar ao coração das pessoas. Como que eu posso falar ao seu coração da melhor forma, sabendo que quem faz o milagre é Jesus. É a palavra de Deus que opera. Mas do que depender de mim, eu vou fazer o meu melhor. Então, sabendo o que são os dons, agora, para que eles servem? E esse texto fala, para o benefício de todos, eu já estou falando disso, ou visando o bem comum, como tem em outras traduções. Então, o uso dos dons, ele é um transbordar de Deus por meio de você. Ele é para o outro e não para você. Ele é um transbordar. O dom, ele abençoa. O dom, ele aponta para Jesus. O dom, ele é como um tratamento de laser em tumores, que vão tirando todos os tumores, ou seja, que queimam o pecado da vida das pessoas e libertam as pessoas. Isso que os dons fazem. Os dons, eles vão tirando o pecado da nossa vida, eles vão trazendo a graça, o favor de Deus, eles vão atuando cirurgicamente no nosso coração, na nossa mente, e nós vamos vendo Jesus na vida do outro e vai derramando. Agora, então, quem que é que faz isso? Cada um. A cada um de nós é concedida. Gente, todo crente tem dom espiritual. Então, se você entende que você nasceu de novo, meu querido, você precisa começar a pensar nisso. Olha o que Paulo falou lá em Efésios. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo. Para que nós somos criados em Jesus Cristo? A fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Quando Deus te fez, Ele tinha um propósito. Quando Deus te fez, Ele tinha uma finalidade. Ele fez um mix de dons para você. E cada pessoa é única. Ninguém é igual a ninguém na sua essência, no todo. E você pode ajudar pessoas específicas que eu não posso, que o Manu não pode, que o Davi não pode, que o Gerê não pode. Por quê? Porque suas mãos alcançam aquela pessoa, a sua boca, a sua voz alcança aquele ouvido, os seus recursos abraçam aquela pessoa, que os meus não fazem. Então a todos foi dado dons. Os dons espirituais são a forma prática e espiritual, ou seja, prática e espiritual, é ação, pela qual Deus mobiliza a sua igreja para ser um sinal do reino no mundo. Uau! Então, se você for olhar, por exemplo, para todos os milagres de Jesus e da igreja primitiva, qual que era a finalidade última daquela manifestação? O reino de Deus é a sua justiça, porque quando Ele voltar, não tem mais morte. Quando Ele voltar, não tem mais dor, as nossas lágrimas vão ser enxugadas. Quando Ele voltar, não tem mais imperfeição, não tem pecado, então a lepra vai embora, tudo vai embora. Por quê? Porque Jesus mostrou ali, por meio daqueles sinais e maravilhas, que Ele é Deus. A finalidade é a glória de Deus. Por isso que Ele cura uns, não cura outros. E por isso que uns entendem que os dons diminuem e outros creem que os dons cessam, porque eles eram mais necessários para provar que Jesus era Deus e que os apóstolos eram os apóstolos do que é necessário hoje, coisa que a gente não vê muito bem dessa forma, mas é um bom argumento. É um bom argumento. Excelente argumento. Tá? Então, é importante nós sabermos que, em relação aos dons, gente, os dons não são dados pela igreja. Então, por exemplo, temos algumas pessoas aqui que entendem que tem o chamado de pastor, né? Nós, eu, João, a liderança da igreja, vocês como membros da nossa igreja, nós não vamos dar dom para ninguém. Nós vamos reconhecer que aquele dom existe. Realmente essa pessoa tem demonstrado pelo seu serviço, pela sua vida, que ela tem um dom espiritual de pastor, e nós vamos chamar aqui na frente, vamos derramar o óleo na cabeça, vamos orar, e vamos, como igreja, reconhecer um pastor no nosso meio, como os membros dessa igreja me reconhecem como pastor, e como eu fui reconhecido lá na comunidade cristã da Zona Sul. Não foi nada que me deram, foi algo que Deus me deu. Então, a igreja não dá dom para ninguém, a igreja reconhece, nós vemos as pessoas florescerem nos seus dons. Fala, cara, você é tão acolhedor, você é tão bom em aconselhamento, você é tão bom com as crianças, cara, você é tão bom tecnicamente para mexer nas coisas aqui, você é tão bom para receber as pessoas, você é tão bom para dar aqueles primeiros passos. Vamos servir com a gente, eu preciso de pessoas como você, eu preciso de pessoas que têm esse dom para trabalharem com a gente. Então, nós vemos esses dons florescendo e outros enterrando.
e a gente vai reconhecendo, a igreja confirma. A igreja às vezes desacelera, fala assim, eu sei que esse dom está aí, mas espera um pouquinho que não está na hora. A igreja segura, sabiamente. Né? Você vê os meninos lá no retiro, tem uma descidão assim na porta do retiro, e os meninos de 5 anos descendo aquele negócio de bicicleta e patinete. Todo ano tem umas coisas raladas, lá em casa tem um com que. Por quê? Calma, não vou te dar uma bicicleta tão veloz que você vai morrer descendo na descida do retiro. Então a gente tem que ter responsabilidade, para não impor as mãos precipitadamente, mas também para ir estimulando. Então existem estações da nossa vida, gente. Existe o tempo de você receber, existe o seu começo da vida cristã, que você tem que aprender a caminhar como cristão, tudo bem. Existe o tempo de que você às vezes está ferido e precisa de ser cuidado. Existe o tempo de aprender, mas a caminhada cristã, ela vai precisar desaguar em entrega. Ela precisa desaguar em se derramar, em dar frutos. Então, muitas vezes, a gente precisa começar a malhar para conseguir malhar, não é verdade? Você tem maior preguiça de malhar, mas depois que você está malhando há 3 meses, seu gás é diferente. Sua vontade é diferente, sua saúde é diferente. Você tem que exercitar essas coisas, se alimentar melhor. Os dons espirituais são da mesma forma. Nós temos que botar isso em prática e exercitar os nossos dons. Agora, como que funciona essa dinâmica? Aí nós vamos cair nos principais capítulos da Bíblia, para mim, dos que eu mais gosto, que é Efésios 4. Por que eu gosto de Efésios 4? Porque Efésios 4, ele fala de uma forma muito clara, bonita, profunda, que a gente poderia ficar aqui 5 semanas falando de Efésios 4, da dinâmica do que é ser igreja. E nós vamos pegar aqui já no versículo 11, mas antes disso, Paulo já falou que existe uma graça especial de Deus, que é a graça da salvação. É o primeiro dom que você tem que receber, que é a salvação, é o dom de crer em Jesus. E aí é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Jesus, e esses todos atuam da mesma forma para que a igreja floresça. E aí ele fala, a partir do 11, ele fala que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Começa com, ele designou. Quem escolheu? Foi Pedro? Não. Foi Paulo? Não. Foi Deus. Deus elegeu algumas pessoas para que elas pudessem ter esses dons. Agora, qual que é a importância desses dons? Esses 5 dons, 4 dons que estão aqui, eles são os dons que governam a igreja, que capacitam a igreja. São os dons que são chamados para estarem em nenhum lugar de capacitação, e é exatamente isso que está no versículo 12. Olha o que ele escreve. Eles são responsáveis. Quem que é responsável? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. A gente podia ficar o domingo todo só nesse versículo. Mas o que eu quero realçar aqui é que fala que eles são responsáveis por preparar. Muito obrigado, Otávio, meu querido. Glória a Deus. Não está falando que eles são melhores, mais ungidos, que eles são mais queridinhos e o centro do coração de Jesus. Não está falando isso. Não está falando que você tem que ficar babando o ovo desses caras, que você precisa de ter uma... Nada disso. Ele só está falando que, para que a igreja funcione bem, é necessário ter o que nós chamamos de dons da palavra. E os dons da palavra, eles que organizam todos os outros dons, para que a igreja não seja disfuncional. E o problema disso é que o que a gente vê na prática e a gente vê na Bíblia é que muitas pessoas querem exercer dons, talentos e ministério sem estar debaixo desse governo de pessoas que Deus escolheu para ter esse dom. E o que acontece? Dá ruim, quase 100% das vezes. São os ministérios individuais, são os ministérios de pessoas que falam assim, não preciso de igreja, não preciso de liderança, não preciso de nada. Não precisa de ninguém. Então, o que acontece? Você fica disfuncional. Porque nós não estamos aqui, o governo da igreja não é para te oprimir, não é para limitar, é para te expandir, é para te direcionar, é para te ensinar, é para te fazer fluir melhor ainda nos seus dons. E por isso que todos nós precisamos estar debaixo de uma liderança que tem esses dons
Maduros, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que tem o dom, mas não está trabalhando tão bem. E são igrejas que não são saudáveis. Então, os dons da palavra, ensino, evangelismo, pastoreio, eles são colocados por Paulo em primeiro lugar, não porque eles são mais importantes, mas porque eles precisam governar. Eles precisam de organizar. Organizar o quê? Preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. O que é o povo santo? Qualquer pessoa que se diz cristã, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo. De novo, ele está falando aqui, ó, todo crente tem dom, todo crente precisa agir. E ele está falando outra coisa, que sem os outros dons, a igreja não caminha. Se a igreja fica só no pastoreio, só no pastor, só no evangelista, está errado. Está errado, a igreja é um corpo. Ela é um corpo, ela precisa de todo mundo agindo da melhor forma. Ou seja, você não é um espectador no corpo, meu querido. Você é parte essencial do que Deus tem para a sua igreja local e aqui para Luzeiro. Se Deus te plantou aqui, se Deus te colocou aqui, os seus dons precisam ser tratados, trabalhados e florescer aqui no nosso meio. E só assim nós vamos ser a igreja que Deus nos chamou para sermos, porque Ele que chamou esse corpo, Ele que criou esse povo unido. Eu sei que a igreja é o todo, eu sei disso, mas essas tribos, elas vão se organizando para o bem comum, para que a gente possa caminhar no Senhor. Então, o que os dons em ação fazem, gente? Eles nos levam à unidade, mais juntos, mais próximos, caminhando, colados um no outro. A fé, eles produzem fé. Fé é crer em Deus, é confiar em Jesus, é confiar que o caminho de Jesus é o melhor, confiar que a vida de Jesus é a melhor, conhecimento do Filho de Deus, essa verdade que o dom da palavra, que uma boa, uma teologia saudável produz em mim e em você. Então, é isso que os dons fazem, mas não é só o pastor, não é só o evangelista, é essa unidade que vai gerando isso na gente. Aqui na Luzeira a gente vê isso muito claramente nos pequenos grupos fechados. O tanto que as pessoas crescem, desenvolvem e os seus dons vão aflorando. É a pessoa que chegou lá para poder ser participante do pequeno grupo, está liderando o pequeno grupo, está ajudando o pequeno grupo, começa a servir em outro lugar, começa a fazer isso. Por quê? Porque os dons afloram ali nesse conhecimento, nessa unidade, nessas trocas. Não existe esse negócio de amadurecer sozinho, meu irmão. Não existe. Em Jesus isso não existe. Ele nos chamou para sermos um corpo. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é completo em si mesmo, nem o seu pastor. Pelo contrário, né? Para mim falta muita coisa. Falta muita coisa. Agora, não existe maturidade sem exercitar os dons também. E não por estar bombando nos dons, mas o exercício dos dons é um sinal de maturidade no nosso meio. E o que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável, ela não é uma igreja que tem grandes líderes, um super pastor. Uma igreja saudável é que todos os membros funcionam de acordo com o seu chamado em Cristo. Isso é uma igreja saudável, é um corpo. Está entendendo? E aí ele continua, verso 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças. Se aconteceu o quê? Aquilo tudo. Os caras preparando o povo em unidade, o povo caminhando em fé, em conhecimento do Filho de Deus, não é verdade? Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Gente, a unidade, o andar junto, o caminhar, o servir junto, protege a igreja. Você quer ser guardado em Deus? Arruma gente para andar com você. Arruma cristãos para caminharem com você. Arruma pessoas que te conhecem, que caminham, que conhecem a sua vida, que sabem as tretas que estão passando na sua vida, que oram por você, que você pode confessar os seus pecados, que você pode edificar a vida delas. Essa unidade, ela protege. Ter pessoas próximas é uma proteção. Fala assim, irmão, essa pregação aí não está muito legal não. Irmão, esse negócio que você me mandou aqui, é bom de ouvir, mas não é saudável para o seu espírito. Está entendendo? Vamos filtrar. E ele fala, gente, cuidado com ventos de doutrina, com coisas novas demais que vão aparecendo, como se tivesse tido uma revelação nova na igreja. Cuidado com novos ensinamentos. Cuidado, vai com calma. Eu tive a graça de ter o pastor Zezinho na minha vida, nesse meu crescimento no ministério, porque eu ia lendo, estudando e me deparando com vários tipos de teologia, vários tipos de interpretação, e aí ele ia ponderando isso na minha vida. Ele, como uma pessoa que já andou mais, que já viu mais,
Eu falo assim, João, calma aqui, cuidado aqui. E sem me tolir, e sem fazer com que eu tivesse algumas posições em relação à Bíblia que são completamente distintas da dele, respeitando a minha individualidade, respeitando as minhas escolhas, mas me direcionando como meu pastor. Está entendendo? Cuidado com novos ensinamentos, cuidado com mentiras astutas. E às vezes, gente, quando a gente não está junto, a pessoa levanta uma mentira sobre o outro, ou você tem um pensamento sobre o outro, e aquilo começa a espalhar igual câncer no meio do corpo. Aí na hora que você vê, meu irmão, o dedinho não era dedão, não tinha nada a ver com isso, você passou vergonha, mas você já deixou um rastro de problema, de doença no meio da sua igreja, meu irmão. Está entendendo? Mas quando a gente está junto, você fala um trem desse, você fala assim, opa, não é assim não, irmão. Opa, vai lá falar com a pessoa primeiro. Opa, não é assim não que funciona. Então a unidade protege a igreja. A unidade guarda a igreja. Cuidado com falsos ensinamentos, cuidado com mentiras astutas que são jogadas no nosso meio. Isso tudo é carnalidade dos outros, orgulho ou mentira de Satanás para causar confusão no meio do nosso arraial. E nós não vamos deixar isso acontecer. Em vez disso, o que nós vamos fazer? Falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Uau! O que nós vamos fazer? Verdade em amor. Gente, dons. É engraçado que essa semana a gente teve um encontro, eu tenho um encontro mensal com os pastores da rede de pastores que tem essa mesma visão que a gente tem no Brasil todo. E no nosso pequeno grupo de pastores, nós falamos exatamente sobre uma coisa parecida com isso, e uma das frases que mais me marcou foi: o exercício dos dons, ou a liderança sem amor, é igual a manipulação. Você exercer dom, você exercer liderança sem amar o outro, é manipulação, é egoísmo e é autopromoção. Por isso que nós temos que seguir a verdade em amor. Por isso que existem pessoas que são cheias de dons e completamente imaturas, porque são orgulhosas, porque são manipuladoras, porque querem se promover, têm muito conhecimento e pouca maturidade. E tem gente que faz mal uso dos dons, gente, por inocência, eu acho que a maioria, por inocência. Porque não teve acesso àquela sã doutrina, não teve um corpo que pudesse ajudá-lo a crescer de forma saudável. Não teve esse acesso, ou tem gente que é maldoso mesmo, tem gente que quer se aproveitar, que quer manipular, que quer esse poder, que quer se enriquecer. Tem isso também, nós precisamos saber que isso existe, e já existia naquela época, meu querido. E existe até hoje pessoas que usam o dom como uma arma para atacar os outros, para dividir a igreja, e não como um remédio que vem para curar as pessoas. Pessoas que são acusadoras, e o acusador é o Satanás, meu irmão. Eu já sofri abuso espiritual, já fui maldizido e tudo mais, já me exortaram com razão várias vezes, e continuam me exortando várias vezes com razão. Mas eu já sofri abuso, e muitas pessoas chegam aqui na igreja por causa disso. Muitos chegam na Luzeira, e na hora que nós vamos conversar, eles têm essa mesma dor, ou as mesmas dúvidas, ou as mesmas feridas, de uma liderança abusiva, de um mau uso dos dons, de um autoritarismo, de uma autopromoção. Aí eu falo assim, nós estamos juntos, vamos abraçar aqui e vamos caminhar, que Jesus vai curar todos nós. E talvez você esteja nos visitando hoje e tenha essa mesma dor, meu irmão. Eu queria te falar, não existe cura debaixo de uma liderança abusiva. Eu não vou te falar para você vir para cá, eu vou te falar para procurar uma igreja saudável, como a nossa. Minha questão não é você ser luzeiro, minha questão é você ser saudável. Isso você tem que tomar cuidado. E talvez você está aqui hoje porque alguém te obrigou a vir aqui, você nem crente é, mas você teve que vir porque alguém te trouxe, e você tem pavor de crente, e por causa disso você tem toda a razão, irmão. Eu queria te dar toda a razão, porque esse tipo de crente também não me representa, e eu tenho pavor desse tipo de crente. Esse tipo de igreja não me representa, e eu tenho pavor desse tipo de igreja. Por quê? Porque um crente maduro, ele tem caráter de Cristo, e a falta de caráter não tem nada a ver com Jesus. O orgulho espiritual não tem nada a ver com Jesus. O mau uso dos dons não tem nada a ver com Jesus. Só que a gente tem que olhar também e falar assim, eu posso ter alguma coisa em comum, até com essas pessoas que estão fazendo mal. Sabe o que é? Você provavelmente já fez um uso do seu dom, porque eu já fiz. Você provavelmente já feriu alguém com o seu dom. Você já
Deixou o velho homem falar em vez do novo homem. Então a gente tem que ser misericordioso, meu irmão. Pedir perdão para quem a gente tem que pedir perdão, nomear os nossos erros, é ou não é verdade? Como diria o pastor Kaiser, pai da Raíssa, afinar. Tem que afinar. Baixar a cabeça. Agora, nós temos que seguir a verdade em amor. Não existe também igreja só no amor. Existe igreja só no amor com verdade. E a verdade, meu irmão, é porque os dons são dados por Deus. E os dons refletem o caráter amoroso e maravilhoso e glorioso e verdadeiro de Deus. E a palavra de Deus é o nosso guia. O Espírito de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a verdade em amor. E quem fala a verdade em amor, age em amor. A verdade em amor, gente, nos torna mais parecidos com Jesus. Esse que é o alvo. E por isso que a gente tem que estar juntinho, veja, porque você falar a verdade para os outros, que você não conhece, é muito difícil. E eu tenho dificuldade. Agora, quando você já tem intimidade, você já fala assim, irmão, não é bem assim não, né? Aquela pessoa que você vai caminhando com ela e tal, depois você já tem aquela liberdade de falar assim, eu acho que você está sendo orgulhoso. Coisa que um ano atrás você não falaria para ela. Por isso nós temos que, nos agruparmos em pequenos grupos. Nos agruparmos em pessoas juntas para caminharem e conhecer o coração do outro. E ele termina essa parte falando assim, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Esse é o resumo, né? Ele fala, ele que faz, gente, só com a ajuda de Deus, só com o óleo do Espírito Santo que a gente vai conseguir conviver uns com os outros, porque vai ter treta. Se fosse só eu e a Bela, a gente já precisava do óleo do Espírito Santo, e muito. Imagina com vocês. Eu amo ela, minha esposa. Se fosse só eu, a Bela e meus meninos, precisava de mais óleo. Aí entra vocês. Só Ele que faz, é o próprio Deus que faz, Ele que faz esse encaixe perfeito. E a ideia dessa palavra no grego, do encaixe perfeito, quer dizer uma ideia de quebra-cabeça que vai se montando. Sabe quando você vai ver nas peças e você não sabe o que vai dar? Mas na hora que junta o quebra-cabeça, uau! Se você já fez o Conheça Luzeiro nos últimos 3 ou 4 encontros, nos últimos 3 ou 4 Conheça Luzeiro que a gente teve, com os membros, a última aula, a aula da Bela, é uma das coisas mais incríveis do Conheça Luzeiro, que ela vai mostrando uns pedaços, e de repente ela sobe e tem um mosaico de uma ovelha, né? Aí você vai vendo aquele tanto de coisa misturada que não tinha nada a ver e de repente vira uma ovelha. Isso é a igreja, meu irmão. Essa é a igreja. É um pedacinho do João, é um pedacinho da Bela, é um pedacinho do Janjão, é um pedacinho de tal, é um pedacinho de tal, que na hora que você vai, chega para trás e fala assim, uau, essa igreja Luzeiro é bênção. Uau, mas ela não é bênção porque tem o Davi que toca muito, o João que consegue pregar. Ela é bênção porque nós estamos nos organizando como um dom. E ela vai ser mais bênção se você levantar do banco e começar a fazer a sua parte, meu irmão. Está entendendo? Se você começar a buscar. A importância dos dons é esse mosaico. Cada parte do mosaico é extremamente importante para que o todo seja bonito. A beleza está no todo. Hoje nós estamos aqui maravilhosos, né? O negócio do passador não funcionou uma vez só. A minha voz, ela começou mais ou menos, depois ela está maravilhosa, não piscou nenhuma vez. Glória a Deus para os nossos irmãos lá do fundo, que estão fazendo parte disso aqui. Às vezes você acha que sou eu, mas eles estão lá mexendo. Passando os slides, o pessoal que trouxe o cafezinho, o pessoal que abriu a porta para você, que chegou mais cedo, o pessoal que está lá ministrando para as nossas crianças, a Suzana que estava lá orando, intercedendo pela minha vida, pela sua vida, de 9 horas da manhã até 10 horas da manhã, orando, e lá, diante do Senhor, aqui, por mim e por você que está nos visitando, ela estava orando por você também. Isso é um trabalho conjunto, coisas que nós planejamos no escritório da igreja na terça-feira, para que aconteça esse aqui. E oramos e buscamos, esse é o mosaico, e glória a Deus por isso. Eu sou só a parte que aparece, a boca que está falando. Entendeu? Mas o que é belo na Luzeiro não tem nada a ver comigo. Pelo contrário. O que a gente tem que evitar, gente, é essa mentalidade de consumismo. Você só consumir é igual a sugar a igreja. E essa que é a ideia do corpo. Sabe por quê? Porque membro passou a ser quem pertence àquele grupo. Não é essa a ideia da Bíblia. Membro significa parte do corpo. E se eu estou conseguindo ficar de pé aqui, é porque meu dedinho me ajuda a me equilibrar.
Entendeu? É porque eu tenho um equilíbrio na musculatura, mais ou menos, que eu estou com um desequilíbrio que eu preciso até de resolver, mas eu tenho um certo equilíbrio, pelo menos ficar em pé eu consigo. E para esse corpo ficar de pé, nós precisamos disso tudo, está entendendo? Nós precisamos de gente recebendo, mas todo mundo resolveu receber hoje, ainda ninguém vai receber ninguém na porta. Você vai chegar, vai parar de qualquer jeito, não vai ter cafezinho, não vai ter nada. Nós vamos perder? Vamos perder, irmão. Nós vamos perder. Nós vamos ser menos. Por quê? Porque cada parte, ao cumprir a sua função específica, tem gente que vai dar mais, tem gente que vai dar menos, tem gente que vai servir 3 semanas, tem gente que vai servir uma vez por mês, tem gente que vai ajudar nos bastidores, mas isso é igreja, irmão. Cada um vai cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo, olha só, o que o Ismael está fazendo com a mãozinha nos botões e arrumando volume, está ajudando todo o corpo a se desenvolver e crescer e ser mais maduro. A Anabela, recebendo os meninos lá hoje, e tentando trazer a máximo de segurança para os pais, para deixarem seus filhos com segurança, para você ter certeza que não passou um cara aqui, pegou seu filho na salinha enquanto você estava aqui, louvando a Deus. Está ajudando todo o corpo a se desenvolver. Para quê? Para que a gente seja saudável em amor, meu querido. A gente precisa ser uma igreja saudável, e ser uma igreja saudável não é ser consumista. Ser uma igreja saudável é a funcionalidade dos seus membros. O que torna um corpo bonito e funcional é o fato dele ter uma harmonia distribuída, não é verdade? Então, Deus está juntando gente aqui, porque Ele está criando uma harmonia de distribuição de dons, para que a gente possa expressar o reino de Deus de uma forma. E é isso que Ele está fazendo. Então, Deus conta com você, meu querido, Deus conta comigo. E nós todos trabalhando harmoniosamente juntos para o bem comum. Tem hora que você vai trabalhar mais, porque é o seu momento, não é verdade? Agora eu estou em cima das minhas pernas, elas estão trabalhando às vezes muito mais do que a minha orelha. Mas tem hora que eu estou aconselhando, minha orelha está trabalhando muito mais que minhas pernas. Mas todo mundo está trabalhando, irmão. Então, quando você serve com seus dons, algo muda. No outro, porque ele cresce. Em você, porque você amadurece. E na comunidade, porque a comunidade floresce. A igreja, ela é... A força da igreja está na união dos elos dos seus membros. E na força dos seus membros. Como é que a corrente estoura? No elo mais fraco, meu irmão. Por isso que a gente precisa se unir, por isso que a gente precisa se juntar. Então, o cristão saudável, ele recebe e ele contribui. Ele recebe os benefícios dos dons dos outros, mas ele também contribui com os seus dons, com seus talentos e com seus recursos. E aí a pergunta que fica, já que eu já estourei meu tempo, é: quais são os seus dons espirituais? Quais são os seus dons espirituais? Se eu pedisse aqui agora, vamos lá pessoal, todo mundo aí, abre o seu bloco de notas, escreve para mim os seus 3 principais dons espirituais. Você ia se sentir oprimido? Acusado? Como que ele espera isso de mim, se eu nunca parei para pensar nisso? Nossa, eu tenho 10 anos de crente, nunca parei para pensar nisso. Nossa, o João foi tão acusador hoje. Não é isso. Mas, como é que você faz? A primeira coisa, nós temos 5 listas principais na Bíblia, ok? 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios capítulo 4, 1 Pedro 4 e também Romanos capítulo 12. Essas são as 5 principais listas. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 14, Efésios 4 e 1 Pedro 4, 10 a 11. Ok? Mas eu fiz uma listinha sintetizada para você e separada em 3 tipos de dons. Não só o dom da palavra e também o dom do serviço, porque eu tive que colocar os dons da treta no meio, que está aqui. Dons de sinais. Então a gente faz um sanduíche de treta, né? Dons da palavra. Eu não estou aqui para te falar exatamente o que funciona cada um, eu vou só dar uma passada. Nós temos um pequeno grupo sobre isso, um conteúdo sobre isso. Não está ainda para os líderes de pequeno grupo, você não vai procurar, vai achar lá no nossa pasta não, mas eu já dei isso e nós vamos tentar providenciar. Agora, se aparecer no seu pequeno grupo, ou amigos aí que querem saber mais sobre dons, me fala, quem sabe a gente não faz uma turma de curto prazo para bater um papo sobre isso, tentar encaixar na nossa agenda, ok? Dons da palavra. Apóstolo, gente, apóstolo basicamente é o seguinte, é quem viu Jesus e colocou os fundamentos da igreja. Não existe mais, ok? O máximo que você pode, assim, forçando a interpretação, falar de um apóstolo, é aquela pessoa que você não consegue reconhecer porque ela está num lugar que o evangelho não chegou, pregando o evangelho. Então, você acho que nunca vai reconhecer um apóstolo porque ele vai estar sempre no meio do mato.
ok? Todos os outros estão com o nome errado, ok? Tá bom, seguindo. Profecia. Você tem a pregação, o que eu estou fazendo aqui, eu estou profetizando. Eu estou pregando a palavra de Deus. Mas também tem uma declaração inspirada. Nós cremos nisso. Deus nos dá umas declarações inspiradas a respeito da vida do outro, a respeito da situação do outro, a respeito do que Deus tem para a vida para o outro, mas isso só pode acontecer se estiver debaixo daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia é a autoridade máxima. Você não é inerrante, ok? A Bíblia é. Tá bom? Então você vai errar, você vai carnalizar, você vai dar profetada e não profecia, e aí nós temos que conversar muito sobre isso, ok? Porque principalmente esse dom de profeta aí que dividiu as igrejas todas, a maioria. Ok? Então toma cuidado com isso. Evangelista, que é aquela pessoa que, impressionante, de 10 Uber que ela pega, 5 aceita Jesus. Ok? Ele estimula a fé, evangelista. Aí você tem a exortação. Exortação é você puxar a orelha, mas para estimular a fé no outro, encorajar. Palavra de conhecimento é você ter propriedade para falar sobre algo, sobre alguma situação. Palavra de sabedoria é um conselho sábio, é uma palavra sábia. Tem gente que tem uma sabedoria que vem que é um negócio de Deus. Você fala assim, nossa, toda vez que eu tenho um problema, eu converso com aquela pessoa, porque ela tem uma sabedoria que é absurda. Absurda. Pastor Zezinho é impressionante nisso aí. Dons de sinais. Eu pulei qual, meu amor? Pastor e mestre. Não queria falar, não, desculpa. Mentira. Pastor e mestre. É o seguinte, todo pastor ensina. Então, você, para ser pastor, você tem que saber ensinar. Então, pastor mestre, agora você tem na Bíblia, além de pastor mestre, que é a mesma coisa, não tem o I ali no original, tá? Você tem o dom de ensino, em outra lista. Então, tem como você saber ensinar e não ser pastor. Porque não é só ali, mas você ser pastor sem saber ensinar, não existe, porque é o dom da palavra e do cuidado, ok? Mas você cuida com a palavra. Ensino, né, que é a comunicação de princípios bíblicos, aí pronto, já acabou? Posso ir para o próximo? Beleza. Milagres, são realizações de grandes feitos. São milagres, coisas extraordinárias, que normalmente não acontecem. Você orou e aconteceu, você pediu e fez, entendeu? É uma coisa extraordinária. E aí aqui na Luzeiro, dentro da nossa doutrina, se você quiser uma palavra para falar, o que vocês são? Nós somos carismáticos. Nós não somos pentecostais, por quê? Porque nós não acreditamos que os dons espirituais, eles vêm só com a manifestação do dom de línguas, nós não acreditamos que o dom de línguas é para todo mundo, tá? E neopentecostal nós achamos que é heresia. Ponto. Posso voltar? Carismático é quem entende que os dons continuam fluindo, mas de acordo com o que a Bíblia está falando. Mas pode ficar mal interpretado isso aqui, gente. Os pentecostais também são bíblicos, ok? É só a gente ver um pouquinho diferente. Só isso. Mas eu respeito muito. Curas, sarar mágoas e doenças físicas. Você orou, meu irmão, a pessoa foi liberta daquela dor. Curou, sarou. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui são dons extraordinários. É como se... Quem tem o dom de cura? Que de cada 10 orações por cura, 8 são curados. Ninguém, meu irmão. Ninguém. Então, nós chamamos isso de dons extraordinários. É como se o Espírito viesse, te desse uma capacitação para aquele momento e saísse. É uma capacitação específica para aquela hora, para aquele momento. Que acontece, por exemplo, em evangelismo. Você está evangelizando, a pessoa precisa saber que Jesus é Deus. Aí você olha, ela é curada. Pô! Fala, uau! Jesus existe. Está entendendo? Aí você vai fazendo isso e vai caminhando. Ela aumenta a fé das pessoas. Fé é crer na intervenção divina. A gente tem hora que a gente tem mais fé do que o normal. Tem hora que a nossa fé ela é o triplo, né? Por quê? Porque Deus vem te dar mais fé para aquele momento, para você viver aquela treta, aquele problema, aquela coisa. Discernimento de espírito, é uma percepção espiritual. Está falando igual crente, mas não é crente não. Tem uma mensagem aí, mas é Satanás falando da boca. Lembra de Jesus falando assim, arreda-te de mim, Satanás. Tá, Pedro? Tem um discernimento do espírito. Tá? E é importante a gente ter. Línguas, falar em línguas nunca aprendidas. Pode ser tanto a língua, pessoa que nunca falou inglês e começar a falar inglês, como pode ser, sim, línguas celestiais e tudo mais. Eu oro em línguas quase todos os dias. Mas tem um mau uso. Nós já falamos sobre isso, se você quiser, vai lá no Complicada e Perfeita, na nossa série, vai lá para o capítulo 14, que eu expliquei o que é isso. Está no nosso podcast. Interpretação, é a interpretação das línguas faladas. Não é tradução palavra por palavra, igual a Herbert Richards. Tá? É interpretação, isso é muito comum de acontecer. Levanta um, começa a falar em línguas, levanta outro e traz a interpretação. Nós acreditamos nisso, ok? Dons de serviço, aí aqui que todo mundo acha que não é dom espiritual, mas que a maioria de nós vai se encaixar, que é o dom de fazer.
Ajuda, é ajudar os outros. Sabe que a pessoa que adora ajudar os outros? É ajudar o outro para a glória de Deus. Hospitalidade, receber e acolher pessoas. Você se sente acolhido, é como se você estivesse entrando na casa de Deus. Está entendendo? Aí você está ali, cara, fala, uau, o que é isso? Então, dom de hospitalidade, dom de contribuição, é aquela pessoa que é generosa para dar, ela não se apega aos recursos financeiros, ela vai dando, ela vai contribuindo. Tem gente que é assim, isso é um dom de Deus. Ela é extremamente generosa. Dom de liderança, né? E o dom de liderança, eu até tinha separado, não sei porque eu acho que eu subi isso aqui ou não atualizou, mas o dom de liderança é diferente do dom de administração. Por quê? Porque o dom de liderança, o que é liderar? Liderar é você conseguir colocar um monte de gente olhando para o mesmo lugar e seguindo o mesmo propósito. Não necessariamente essa pessoa consegue fazer o povo chegar lá, tipo Moisés. Mas é uma pessoa que tem uma visão e consegue passar essa visão e engajar pessoas. Gente, é um dom. Tem gente que não adianta. Você pode tentar ser líder, você não vai ser. Agora, tem gente que é administrador. O que é o administrador? Ele pega a visão do líder, ele pega esse povo do líder e organiza tudo e o povo vai chegar lá. É o Moisés e o Adão. Está entendendo? Nós precisamos de gente, às vezes, tem gente que é líder, mas é aquele Moisésão, gente, não consegue organizar o povo. Aí a igreja fica toda disfuncional, porque é um negócio desorganizado. Ela precisa de alguém do lado dela, com o dom de administração, para organizar esse negócio, para o povo chegar lá. E não necessariamente o administrador é um visionário, mas os dois são necessários. Tá? Dom de misericórdia é você ter simpatia, consolo, bondade, principalmente o dom de misericórdia é para os excluídos, é o dom do tio Pedro, é o dom para o pessoal da Paraíba, é o dom para o pessoal morador de rua, é o dom para a prostituta, é o dom para aquelas pessoas que são excluídas, né? Para o pessoal que tem filhos em situação especial, e por aí vai. É um chamado de Deus, gente. Fé, que já estava lá em cima, e discernimento. Então, esse dom de discernimento é você ter esse discernimento do que está acontecendo e fazer, ou seja, como que você se vê aqui? E dentro desses dons, não sei se você sabe, só o dom de línguas que é para a sua própria edificação. Só ele. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala assim, se você vai falar em línguas no culto, que tem interpretação, porque senão você está fazendo bobagem. Porque quem não é crente vai achar que vocês estão doidos. E por isso que a gente fala aqui, ó, gente, não tem problema orar em línguas, contando que seja num espaço que tem só crente. No seu pequeno grupo, só tem crente lá, sapeca. Reunião de oração nossa aqui, semana que vem, fala em línguas o tanto que você quiser, meu irmão. No retiro, que normalmente está a gente lá, todo mundo já é crente, tudo bem. Nesse culto aqui, que provavelmente tem gente aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, só com interpretação. É isso que Paulo falou. Pronto. Resumo da história. Deus te dá dons, os dons são meios para abençoar o próximo e todos nós somos chamados a servir. E para chegar nisso, você precisa de olhar esses 3 pontos aqui. Afinidade, habilidade e oportunidade, não necessariamente nessa ordem. O que é afinidade? Cara, eu tenho uma inclinação para isso. Eu tenho um gosto por isso. Eu tenho uma vontade de exercer isso, sabe? Paulo fala, aquele que deseja ser o bispo, né, que deseja ser pastor, faz coisa boa, esse desejo é bom. Esse desejo é bom. Agora, não basta você querer, porque é Deus que dá, não é verdade? Eu já quis ser um monte de coisa. Você tem que ter habilidade. Como é que você vê a sua habilidade? Você começa a exercer os seus dons. Você começa a exercer no meio da igreja, e aí a igreja vai falando se você tem ou não tem. Fala assim, irmão, quando você fica na portaria, o pessoal entra aqui mais nervoso. Ô irmão, você não tem um sorriso, você tem 2 lábios. Entendeu? Como é que você faz integração se você não consegue interagir com a pessoa? Está entendendo? Você tem vergonha de falar como você está, como posso te ajudar. Então é melhor você mudar para um lugar assim, um pouco mais restrito, um pequeno grupo para você é bom. É ou não é verdade? Então, gente, começa a exercer seus dons, que quem tem o dom mais maduro vai te ajudar. E o último, oportunidade. Qual que é a oportunidade? O que tem para fazer na igreja hoje? Está entendendo? Você vem aqui e fala assim, eu tenho o dom de dança profética. Eu falo assim, aqui não vai rolar, irmão. Aqui a dança profética é você no seu quarto, aqui a dança profética, se você quiser lá no fundo, quando a gente tiver nosso campo, tudo fechado, lá, mas aqui na frente, não! Porque nós não entendemos que existe a dança profética. Ou você vai para uma igreja de dança profética, ou você resolve servir com outros dons. Vai ajudar a gente a dançar profeticamente na Paraíba, apresentando o Senhor Jesus para as pessoas por meio do evangelismo, está entendendo? Mas aqui no culto, nanani, irmão. Vai, esse é o passo. E como que eu começo? Então, olha a oportunidade, como que eu começo? Gente, serve. Se faça disponível.
Só assim você vai identificar. E às vezes você não é crente, está aqui hoje, está falando assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sei se Jesus é Deus. Pois é, eu queria te convidar a receber o primeiro dom da sua vida, que é o dom da salvação. Que você entregue a sua vida para Jesus hoje. Que você fala assim, Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso dessa salvação, eu preciso dessa pessoa na minha vida. Entregue a sua vida para Jesus, que você não vai se arrepender. E a pergunta que eu faço para o resto dos crentes é: o que você tem feito com os seus dons, meu querido? Você tem enterrado ou multiplicado? Porque se você conhece a parábola dos talentos, você vai ficar assustado comigo hoje. E o que Jesus fala sobre aquele que enterrou o dom? Mas a pergunta mais específica é: o que você pode fazer essa semana ainda? Hoje, segunda-feira. Qual que é o único passo, ou o primeiro passo que você pode dar para que você comece a ser mais funcional no corpo de Cristo, para que o Senhor seja exaltado, para que você amadureça e para que a Iluzedo seja uma igreja ainda mais forte, para que a gente possa abraçar mais pessoas, cuidar de mais pessoas, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado pela sua palavra, pela sua vida. Obrigado porque tudo começa porque o Senhor nos amou, porque o Senhor, que tinha todos os dons em ti, caminhou como homem e exercitou esses dons. O Senhor distribui dons por meio do seu Espírito. Obrigado que não é pela força do homem, mas é pelo teu poder e pelo teu Espírito. Não somos nós que escolhemos, é o Senhor que nos escolheu. E por ser o Senhor no nosso Criador, por ser o Senhor aquele que nos fez, nós sabemos que a função que o Senhor nos dá no corpo de Cristo é boa, perfeita e agradável. Que exercer os dons, se encontrar no Senhor, é uma das maiores bênçãos que um cristão que está amadurecendo pode ter na sua vida. Então, meu Deus, eu peço para que o Senhor abra os olhos, os ouvidos e o coração daqueles que precisam entregar a sua vida para o Senhor. Abra os olhos, os ouvidos e o coração daqueles que precisam de restaurar o relacionamento com o Senhor, em primeiro lugar, porque dom sem relacionamento não existe. E eu oro para que os dons sejam desenterrados. Isso tudo só aconteceu porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós, e é isso que nós vamos celebrar por meio da ceia. E eu oro para que nós possamos ser essas pessoas rendidas, para que cada um, fazendo o que foi chamado especificamente, todo o corpo cresça e amadureça para ser uma igreja saudável, em nome de Jesus. Amém.